Eu queria começar a palavra do Senhor lendo Isaías 53. Essa porção da palavra de Deus. Isaías 53. Que diz o seguinte: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com seus transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua palavra, mediante a Tua palavra, e lhe peço, Senhor, que através dela nós sejamos transformados. É assim que eu oro, em nome de Jesus Cristo, Pai. Portanto, que o Teu Espírito Santo venha direcionar todas as coisas nesse momento. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma manhã diferente, né? Nós não vamos ter nenhuma estudo bíblico, apesar que nós iremos falar da Bíblia, mas eu queria falar aquilo que está no meu coração, a respeito do que Deus me direcionou a trazer para a igreja. E nós vamos falar sobre o Natal, sobre esse dia, né? Que é uma festa de grande alegria, creio que para todos nós. Um dia muito especial, porque nós lemos na própria palavra que o nascimento de Jesus traz glória no céu e alegria na terra entre os homens. Então, é um dia maravilhoso, né? E nós percebemos e vemos na Bíblia que o nascimento de Jesus ele foi planejado na eternidade, antes que houvesse céus e terra.
Isso foi plano. Jesus é Deus. E ele já estava no governo o tempo inteiro. Mas o que eu acho interessante é sobre essa vida de Jesus, que fala na palavra de Deus. Porque o nascimento de Jesus, ele foi profetizado na história. Nós lemos aqui, nessa porção de Isaías, né, exatamente aquilo que aconteceu na vida de Jesus. A Bíblia, ela nos direciona aqui que Isaías, ele profetizou 800 anos antes do nascimento de Cristo, essa profecia. E o que eu acho interessante é que essa profecia, ela foi real. Ela aconteceu exatamente. Se nós observarmos aqui versículo por versículo, nós podemos ver que tudo aconteceu na vida de Cristo, quando ainda ele era homem aqui neste lugar. Mas esse nascimento de Jesus, ele já apontava desde lá do Éden. Quando Satanás, ele enganou a mulher. Nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 3, 15. Nós podemos perceber a pessoa de Jesus nas festas judaicas, porque as festas judaicas apontavam para ele. Os sacrifícios dos sacerdotes, naquele tempo, no tempo de Moisés, tipificava a pessoa dele. A arca era uma representação dele. Deus preparou tudo para a vinda de Cristo. Então Cristo, ele não surgiu de um dia para o outro. Assim como muitos pensam. Muitos pensam que Jesus apenas uma pessoa, ou um grande profeta de Deus. Mas Jesus Cristo foi muito mais que isso. Jesus Cristo é Senhor. A Bíblia fala que ele estava no início, no princípio. A Bíblia fala que ele era verbo, e o verbo se tornou carne quando ele nasceu. Portanto, irmãos, a Bíblia inteira fala dessa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Mas o que eu acho interessante, meus irmãos, esses fatos que Isaías falou sobre a vida de Jesus, é algo muito interessante, irmãos, porque algo que ele anunciou e muitas pessoas não acreditavam. Muitas pessoas não confiou naquilo que Jesus era. E assim acontece nos dias de hoje também. Muitas pessoas pensam que Jesus não é Senhor, não é Deus. E eu não quero dizer para vocês, não é aquelas pessoas que não fazem parte da igreja. Não estou falando daquelas pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. Eu estou falando das pessoas que fazem parte da igreja. Fazem parte desse rebanho. Porque existem pessoas que ainda não entenderam que Jesus é Senhor. Jesus, ele sendo Senhor, ele precisa ser Senhor da sua vida. Ele precisa governar a sua vida. Então por que muitos até hoje não conseguem colocar o seu coração à disposição de Cristo? Por que muitas pessoas não colocam no seu coração aquela disposição de ser servo? É nisso que eu quero dizer para a igreja esta manhã. Isaías fala, no versículo 1, o seguinte: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Meus irmãos, Isaías percebe que suas predições são tão importantes que poucos acreditavam nele. Isaías aqui está falando de uma forma, ele estava falando de coração aqui, e às vezes com o coração ardendo, com o coração cheio da presença de Deus, dizendo: por quê? Por que vocês não estão acreditando? Por que vocês não conseguem
colocar a sua vida diante da pessoa de Jesus. Por que Isaías está falando aqui nesse capítulo 53? Porque no capítulo 52, anterior, já falava sobre Messias, sobre o Messias, sobre o Cristo. Então Isaías aqui, ele estava relatando aquilo que já estava acontecendo no capítulo 52. Falando sobre a pessoa de Cristo. E muitas pessoas não atendiam à voz do profeta. Eu quero que vocês, irmãos, entendam essa manhã. Muito embora eu não sou Isaías. Mas quando a gente anuncia Jesus Cristo aqui no altar, sobre a pessoa de Jesus Cristo, a nossa intenção é que vocês possam ter vida nele. Porque Ele é real, e Ele é Senhor, e é Ele que precisa conduzir as nossas vidas. E nós precisamos acreditar nisso, irmãos. Nós precisamos deixar que o próprio Senhor nos conduza todos os dias. Muitos de nós possamos acreditar até em nossa mente. Mas essa mente, esse conceito, ele não entra em nossos corações. Porque muitos querem ser conduzidos por si próprio. Pela sua própria vontade, pelos seus próprios desejos. Pela sua própria consciência, pela sua própria concepções. E nós esquecemos daquele que precisa direcionar as nossas vidas todos os dias. Exatamente o que Isaías estava falando. Agora, o que eu acho interessante aqui, que Isaías também ele demonstra, que Jesus Cristo aqui, ele veio do nada, irmãos. Veio do nada. No versículo número 2, Isaías fala, Jesus, ele cresce como o renovo de uma raiz numa terra seca. Isso significa, meus irmãos, essa expressão significa que o desenvolvimento do Messias estaria de acordo com as leis naturais do desenvolvimento humano. Esse é que é o grande problema. Porque a gente percebe que o Senhor, ele nasceu com uma criança. E quem é que dá valor numa criança no aspecto de quê? De que ela é poderosa. De que ela pode ser uma pessoa influenciável. Muitas vezes nós menosprezamos. E as pessoas estavam menosprezando o Messias. Achando, esse menino aqui, como é que ele nasceu numa manjedoura? Essa criança aqui vai ser filho de Deus, o Senhor das nações? Não tem como. Meus irmãos, e se nós observarmos aqui, e nós conhecemos toda a história de Jesus, muitas vezes nós menosprezamos Jesus em nossas vidas. Muitas vezes, como é que nós menosprezamos Jesus? Na medida que eu começo a andar de acordo com a minha própria vontade, de acordo com os meus próprios sentimentos, de acordo com as minhas próprias observâncias. Isso traz o quê? Menosprezo a Jesus. Isso que Isaías estava falando. Isso que Isaías estava falando, meus irmãos. E aquelas pessoas, como sim, ele nasceu de uma virgem, um Criador que se vestiu de pele humana e andou entre nós, ali eles não davam o quê? Não faziam diferença. Jesus não fazia diferença na vida deles. E que é o engano. E muitas vezes nós somos enganados também, por sabermos o quê? Que Jesus Cristo não é nada. Naquele tempo não havia nada de extraordinário em sua aparência. Jesus era comum, como é que ele ia agradar as pessoas? E Jesus, irmãos, muitas vezes a gente só dá valor nas coisas extraordinárias do dia a dia. A gente só dá valor em Jesus, a gente só reconhece Jesus, só aplaude a Jesus no dia que ele faz um milagre maravilhoso entre nós. Aí a gente aplaude,
Aí a gente reconhece Ele como Senhor. Mas Jesus Cristo, Ele precisa ser exaltado todos os dias, porque Ele age na simplicidade, irmãos. Pelo simples fato de nós estarmos aqui hoje, nessa manhã tão comum, nós precisamos celebrar o nome de Cristo, porque se nós estamos vivos é porque Ele está aqui no nosso meio. E nós, muitas vezes, nós desprezamos essas coisas tão simples, meus irmãos. O texto também de Isaías, que eu quero relatar a respeito dessa vida de Cristo. Quem foi o responsável pela morte de Cristo? Está lá no versículo 4. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo, no princípio desceu ao Egito, para nele habitar. Perdão, estou no 53 aqui. 53. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Meu irmão, quem foi o responsável pela morte de Cristo? Foram seus inimigos, que somos nós, e o próprio Deus. Surpreendentemente, Deus, foi o plano do próprio Deus ferir seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ter vida. Agora, você sabe o que eu estou fazendo? Uma transição entre a pessoa de Cristo no tempo de Isaías, no que Ele representa para nós hoje. Eu estou fazendo assim uma transição aqui. Meus irmãos, você sabia que nós podemos o quê? Matar Jesus Cristo em nossas vidas, se nós não tomarmos cuidado, através dos nossos pecados, através das nossas transgressões. Muitas vezes nós, durante o dia, nós crucificamos Jesus Cristo naquela cruz, todos os dias, diante dos nossos pecados, diante das nossas iniquidades. E ainda assim continuamos inimigos dele. Mas a Bíblia me fala que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu próprio Filho para nos resgatar, irmãos. Agora é bom nós assimilarmos essas verdades aqui. Deus nos amou, sim, nos amou. Ele colocou sobre Jesus Cristo todos os nossos pecados sobre Ele. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas enfermidades. Mas será que isso é verdade em nossas vidas, irmãos? Será que nós vivemos de acordo com aquilo que é a vontade de Deus? Será que nós, por conta dos nossos pecados, da nossa incredulidade, da nossa vida promíscua, nós não crucificamos Jesus Cristo todos os dias? Então é algo a se pensar. É algo a ver quem é Jesus para nós. Porque da mesma forma que os judeus ignoravam o profeta Isaías, muitos de nós hoje podemos o quê? Ignorar Jesus Cristo através da palavra do Senhor. Jesus Cristo, Ele foi provado. A Bíblia fala que Ele foi menosprezado durante toda a sua vida. Cristo, Ele foi desprezado e rejeitado pelos líderes de Israel. E nós podemos observar isso na palavra. Ele foi hostilizado, sofreu indiferença e descaso. E assim cabe a nós também, como nós estamos, como é que nós estamos, as nossas vidas com Cristo. Quando nós professamos que Ele é o Senhor das nossas vidas. Jesus Cristo, Ele foi brutalizado em sua morte. A Bíblia fala que Ele suportou todas as coisas. Ele foi espancado, ferido, machucado. Agora não tem nada pior, a maior dor de Jesus Cristo, irmãos, não foi os açoites, foi os nossos pecados que Ele carregou sobre aquela cruz. Então não tem como, nós não podemos ter uma vida em pecado, irmãos. Se Jesus Cristo é Natal, e se nós celebramos o Natal, nós precisamos celebrar o Natal com vida. É uma vida santa, uma vida de santidade, uma vida de temor, sem pecado, ter nojo do pecado. A coisa que mais faz Jesus Cristo, nosso Senhor, sofrer, é quando Ele vê que nós pecamos
E o pior de tudo, sem ter temor, sem ter reverência, achar que tudo está certo, achar que tudo é comum. Quem é Jesus para nós? Por que nós celebramos Natal? Natal é o quê para a igreja? Natal é apenas uma ceia familiar? Ou Natal é celebrar Jesus Cristo em meio às nossas famílias? Muitas vezes nós, irmãos, nós crucificamos Jesus, nós martirizamos Jesus em meio aos nossos pecados e nós não temos consciência dessa verdade. Essa manhã é uma manhã, irmãos, que eu quero colocar a igreja a ter um coração voltado àquele que é digno da nossa adoração. Mas nós só conseguimos adorá-lo com o nosso testemunho de vida. Apenas isso. Jesus Cristo, ele foi obediente. A Bíblia fala que, como uma ovelha perante o seu tosqueador, o Messias suportou todos os seus sofrimentos calados e é levado como um cordeiro ao matadouro. Gente, como nós não vamos reverenciar esse homem que foi o nosso Senhor? Agora o resultado disso tudo. A sua morte assegura vida espiritual a incontáveis multidões. Esse foi o resultado de tudo aquilo que o profeta Isaías relatou e que se cumpriu diante das Escrituras Sagradas. Versículo número 10 diz: todavia, versículo 10, capítulo 53, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O versículo 11, irmãos, diz algo tremendo aqui. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Agora eu queria separar aqui o texto bíblico. Nós falamos até o versículo 9, aquilo que Jesus fez antes da sua morte. Agora, a partir do versículo 10, o profeta está anunciando aquilo que ele iria fazer depois da sua morte. E ele continua fazendo. Então, o que é esse Jesus do Natal para nós? Quando eu era criança, quando chegava o mês de dezembro, eu sonhava ganhar presente. E qualquer presente que eu ganhava, eu ficava muito feliz. E eu acho que todas as crianças são assim. E isso é bacana. A gente criava, eu no meu caso, e eu creio que as crianças nos dias de hoje, elas criam expectativas em relação ao Natal. Porque ela vai ganhar um presente. Agora eu quero dizer para vocês, irmãos, que nós temos um presente. É Jesus. E eu queria abordar aqui qual é o presente que ele nos dá todos os dias. Eu acho interessante, irmãos, que o aniversariante aqui é que oferece presente para todos nós. Agora, por que não recompensá-lo através das nossas vidas? Eu vou pincelar no coração de vocês aqui essa noite. Porque o nosso Senhor merece, irmãos. Por que ele merece? Porque ele é a alegria dos homens. Jesus é a alegria dos homens. Lá em Lucas, capítulo 2, verso 10, diz o seguinte: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago
boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Meus irmãos, Jesus Cristo é a fonte da alegria da humanidade. Sabe por quê? Porque hoje, infelizmente, há uma alegria falsa entre as pessoas. Hoje muitos tentam comprar a alegria. E a alegria não está nas coisas. Mesmo aqueles que alcançam o maior ponto da fama, riqueza, sucesso, reconhecimento, se não tiver Jesus, irmãos, não tem alegria. Jesus é a fonte da nossa alegria. E se nós não estamos satisfeitos, esta manhã, de não termos a pessoa de Jesus, só de termos a pessoa de Jesus Cristo em nós, tem algo errado em nossas vidas. Porque Jesus, ele nos completa, irmãos. Jesus, ele é muito maior do que as riquezas, famas e sucesso. Ele deve superabundar as nossas vidas. Superabundar. Se não for ele a fonte da nossa alegria, nós precisamos rever como é que estão os nossos corações. Essa é a grande questão. Eu quero que nós precisamos entender que Jesus, ele não oferece para nós uma alegria passageira e nem superficial, mas ele é a fonte de alegria. Por isso que acho interessante que é uma coisa real, mas você já reparou que aquelas pessoas mais simples, elas são muito mais felizes do que daquelas pessoas que têm mais abundância, mais riqueza? Sabe por quê, irmãos? Não preciso nem falar, né? É impressionante, e é verdade, irmãos. E muitos de nós, talvez, não estamos alegres por diversas coisas, diversas ocasiões. E eu queria deixar esse dia aqui. Deixa Jesus Cristo tomar conta do seu coração. Deixa Jesus ser a fonte da sua alegria. Talvez você está passando um Natal hoje com o coração apertado, cheio de problema. Cheio de situações que talvez você nem escolheu em estar. Mas situações são situações, irmãos. Você não pode mudar. Mas Jesus pode mudar o nosso interior. Trazendo sobre nós uma alegria. Que muitas vezes esse mundo nunca vai conhecer. Mas nós sabemos qual é. Qual é? Jesus precisa fazer o sentido em nossas vidas. E nossa alegria sempre será Ele. Segunda coisa. Que Jesus é, irmãos. Que Ele derrama sobre nós. Ele é o pão da vida. Ele é o pão que nos alimenta. A Bíblia fala lá em João 35. João 6,35. Eu sou o pão da vida. E o que vem a mim jamais terá fome. Por que eu estou dizendo isso? Eu creio que toda a igreja conhece essa passagem. Mais tarde todos nós estaremos numa ceia, não vai estar? Todos nós estaremos ceando. Mas o verdadeiro alimento para nós é a pessoa de Jesus, irmãos. A principal ceia que nós teremos nesse dia de hoje é a palavra de Deus. Essa é a verdade. Você sabe por quê? Porque o alimento sólido, ele alimenta a nossa carne, mas Jesus, ele alimenta a nossa alma. E a nossa alma, queridos, ela é muito mais sensível do que a nossa carne. Você pode ter certeza disso. Portanto, o Natal não é apenas uma ceia entre família. Não é. Não é, irmãos. O principal alimento é Jesus. Então vamos aproveitar esse Natal e nos alimentar de Jesus. Amém? Vamos alimentar da pessoa dele. Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos alimentar de Jesus, que é o pão da vida. Esse sim sacia a nossa alma. Ele mata a nossa fome, ele mata todos os nossos desejos.
E não tem coisa mais bacana do que ter a nossa alma saciada. De que adianta hoje nós nos reunirmos em família, termos aquela ceia mais linda na mesa e a nossa alma está morta. A nossa alma está triste, a nossa alma não tem vida. Isso não faz sentido, irmãos. O que faz sentido é Jesus ser o Senhor das nossas vidas. E Ele sendo o Senhor das nossas vidas, Ele sacia a nossa alma. Então Ele é o nosso principal alimento. Esse é Jesus. Ele não só apenas é a nossa comida, mas Ele também é a luz que nos ilumina. João 8:12 diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, quem foi lá no Oscar Niemeyer lá ver aquelas luzes? Vocês foram? Gente, ali está bonito demais. Eu também não fui, não. Mas só de longe dá para perceber o tanto que aquele negócio está bonito. Meus irmãos, aquilo ali é bonito, certo? Mas aquilo ali não ilumina a nossa alma, não. Ali é só bonito. Agora imagina aquela iluminária, né? Aquelas luzes todas dentro de nós. Aquela beleza toda, aquele charme todo, aquela iluminação toda iluminando a nossa alma. Gente, Jesus Cristo, Ele é o resplendor de toda a glória. Ele resplandece todas as coisas. Então nós precisamos no Natal chegar em Jesus e pedir para Ele resplandecer a nossa alma, irmãos. Iluminar a nossa alma. Existem muitas pessoas que estarão passando o Natal com uma alma em escuridão. Com uma alma aflita. O que é escuridão? Escuridão, meus irmãos, é engano. Escuridão é engano. Hoje pessoas são enganadas. Estão andando em propósitos errados. Hoje as pessoas são cativas ao pecado. Elas não conseguem ser escravas de Cristo. Mas só que elas são escravas do mundo. Aos valores do mundo, aos conceitos do mundo. E isso está dentro da igreja, irmãos. Hoje as pessoas estão dentro da igreja para buscar prosperidade, reconhecimento, valores, bênçãos, dinheiro, fama, sucesso. Por quê? Porque a sua alma não está sendo iluminada. Agora, aqueles que têm o resplendor da glória de Cristo, você sabe o que acontece? Ela se anula a si mesma. Ela começa a renunciar. Ela começa a renunciar o seu próprio ego. E começa a viver de acordo com a vontade de Deus. Com os conceitos de Deus, com o propósito de Deus. E a partir do momento que a pessoa é iluminada pelo Espírito Santo de Deus, ela começa a ser transformada, o orgulho começa a sair, a vaidade começa a sair. As coisas que nos destrói como seres humanos, a nossa natureza carnal, ela começa a se dissipar dentro de nós. A partir do momento que a luz de Cristo começa a conduzir a nossa alma, a iluminar a nossa alma. Então, irmãos, hoje é dia de sairmos da escuridão. Sairmos do engano e deixar a luz de Cristo viver, tomar conta das nossas vidas. Essa é a verdadeira luz do Natal. Essa é a verdadeira luz do Natal. Quarto, Jesus, Ele nos coloca à disposição que Ele é o pastor que nos apacenta. A Bíblia fala, João 10:11, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Irmãos, a ovelha depende de pastor. Se você achar que você não depende de Jesus, você é lobo. Você não é ovelha. Você pode ser lobo. Então é bom você saber quem você é. E a ovelha, se você se caracteriza, se você
percebe que você é ovelha, a ovelha, ela não anda sozinha. Porque ela é míope, ela é insegura, ela é indefesa. E ela precisa do seu pastor. E nós precisamos nos conscientizar dessas verdades. Agora, quando nós nos conscientizamos que somos, sim, ovelhas, nós temos um pastor que nos protege o tempo inteiro. Nós temos um pastor que é o nosso porto seguro. É aquele que está conosco todos os dias, mas não só apenas estando do nosso lado, mas ele cuida, ele toma conta, ele nos direciona. Talvez essa manhã você precisa falar assim para Jesus: Jesus, me apacenta, me apacenta. Às vezes existem áreas nas nossas vidas que nós somos parecidos muito mais com um lobo do que uma própria ovelha. Você sabe por quê, irmão? O lobo não precisa ser conduzido por ninguém. O lobo, ele anda sozinho. E aonde ele passa, ele devora. Aí ele começa a ferir todo mundo. Ele começa a passar por cima de todo mundo. Ele começa a fazer coisas que até o diabo assusta. É assim que é o lobo. Mas nós somos ovelhas. E nós precisamos tomar posse de quem nós somos. Então esse Natal, irmãos, é tempo de dizer: Senhor, me apacenta. Outro presente de Jesus: aliviador dos cansados. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus irmãos, você já cansou algum momento na sua vida? Já cansou? Você já cansou? Gente, mas existem vários tipos de cansaço. Existe o cansaço do esgotamento. Existe o cansaço da pessoa não querer mais viver. Existem vários tipos de cansaço. E você pode ter certeza que muitas pessoas vão passar o Natal assim, cansados, sem vida. Hoje pode acontecer que muitas pessoas estão debaixo de um fardo esmagador. Estão debaixo de um peso enorme, que elas não estão conseguindo ter uma vida sossegada. Não encontram alívios. Não encontram alívio em lugar nenhum. E não vão encontrar mesmo. Se não tiver com o coração voltado para Jesus. Hoje muitos buscam, né, ajuda de livros de autoajuda. Um monte de coisa aí afora. Estão perdendo tempo, irmãos. A única pessoa que pode aliviar a nossa alma é o Senhor do Natal, que é Jesus Cristo. Então, irmãos, o Natal, nós podemos usufruir desse pacote de presentes que Jesus nos oferece. E vamos tomar posse disso. Vamos tomar as nossas atitudes. E Jesus é aquele que não falha. Porque a Bíblia fala que Ele é o amigo verdadeiro. Amigo verdadeiro. Meus irmãos, um bom amigo não pode fazer o que Jesus pode fazer, viu? Não esqueça disso. E nós muitas vezes nos apoiamos muito nos amigos. Mas Jesus, Ele é insubstituível. A Bíblia fala, João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Jesus é transparente, irmão. Se tem uma pessoa que tem um livro aberto, foi Jesus. E esse a gente conhece, de cabo a rabo. E o seu melhor amigo que você acha que você tem, você não o conhece verdadeiramente. Você não conhece. No fundo, tem alguma coisa ali que você não sabe quem Ele é. Mas Jesus você conhece. Por isso que Ele tem autoridade de falar que eu sou o seu verdadeiro amigo.
E, portanto, se Ele é o seu verdadeiro amigo, Ele tem poder de aliviar o seu cansaço. Ele tem capacidade de pastorear você. Ele tem capacidade de iluminar você. Ele tem capacidade de alimentar você. E Ele tem capacidade de dar alegria a você. Posso ouvir um glória a Deus? Esse é Jesus Cristo em nossas vidas. Esse é o verdadeiro Natal. E esse Natal precisa fazer sentido em nossos corações. O verdadeiro Natal está aqui esta manhã. A nossa principal ceia está aqui esta manhã. A Bíblia fala, lá em Salmos 24, Rei Davi falando, quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, esse sim é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas, eu esqueci, portais eternos, esse é o Rei da Glória. Meus irmãos, esse Jesus está aqui. E nós precisamos levantar as nossas cabeças, nós precisamos inclinar os nossos corações para o Rei da Glória. É Ele que é o Senhor do Natal. Nós lemos aqui um Jesus Cristo que nasceu no início, mas Isaías foi completo. Ele só não falou apenas quando Jesus nasceu, mas Ele profetizou até os dias de hoje. Porque Jesus, da mesma forma que Ele em vida, Ele fazia a sua obra, Ele continua fazendo. E vai fazer até a consumação do século. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos exaltar o nome de Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E vocês podem ter certeza de uma coisa, irmãos. Ele está reinando sobre a igreja e Ele estará reinando sobre a sua vida todos os dias. Todos os dias. Eu queria que você, nesse momento, inclinasse o seu coração a Jesus. Jesus Cristo está aqui. E talvez esse pacote de presente que Ele oferece, você está precisando esta manhã. Talvez você precisa de ser renovado, ter uma alegria. Talvez você essa manhã você pode estar aflito. Talvez você esteja cansado. Talvez você precisa ser pastoreado. Talvez você precisa de um alimento. Talvez você precisa de algo que Ele está disponível nesse momento a te oferecer. Porque Ele é seu amigo. Esse sim é o verdadeiro amigo, que oferece coisas de graça, apenas graça, sem querer nada em troca. Ore, converse com Ele. Faz assim, Senhor, eis-me aqui. Talvez você está aqui esta manhã para agradecer. Jesus, nós estamos aqui reunidos como igreja. E o Senhor é o nosso verdadeiro Natal. Estamos aqui reunidos numa ceia espiritual, numa mesa cheia de iguarias, riquezas celestiais.
Estamos aqui num cenáculo todo iluminado. Onde a tua presença é real. E nós aqui estamos para engrandecer-te o teu nome. Estamos aqui para engrandecer-te o teu nome, para dizer ao Senhor que o Senhor é o nosso Natal, o nosso verdadeiro Natal. E eu quero dizer aqui, Senhor, em nome da tua igreja, muito obrigado. Muito obrigado por todas as coisas. Obrigado pela sua resposta a uma ordem do nosso Deus e Pai de vir até aqui ao mundo, se fazendo de servo. O Senhor saiu da sua própria glória, nos ensinou todas as coisas, foi submisso, aprendeu a ser obediente e nos ensinou todas as coisas naquilo que é concernente à vontade de Deus. E o Senhor foi cravado ali naquela cruz como ovelha ao matadouro, foi calado, suportou as dores, a morte, de uma forma horrenda, humilhante, uma forma sarcástica, uma forma dolorosa. Mas a maior dor que o Senhor carregou naquela cruz foi os nossos pecados. E sendo assim, Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome. E nós essa noite, nessa manhã, Senhor, declaramos, Jesus, que o Senhor é o Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o caminho do Filho do teu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, e que nós temos vida e vida em abundância, e nós temos o Senhor para nos abençoar, para nos direcionar, para nos fortalecer, para nos apacentar. Portanto, Senhor, nós comemoramos a sua data, mas é diante da sua data nós rememoramos aquilo que o Senhor é e o Senhor faz. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que só o Senhor pode fazer aquilo que nós queremos fazer. Que o Senhor nos ensina a viver esse Natal de uma forma certa, abrangente, de uma forma que engrandeça o nome do Senhor, de uma forma que glorifique o nome do Deus e Pai. E que seja assim, Senhor. Mas que esse dia não seja apenas na celebração do Natal, mas que essas coisas que nós estudamos esta manhã sejam um estilo de vida para todos nós, todos os dias, até a consumação do século, Senhor. Portanto, toma as nossas vidas em tuas mãos e seja engrandecido. É assim que nós oramos, Pai, agradecidos, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém.